Amém, querido Pai. Nós, junto com este clamor, também elevamos nossa voz, primeiramente agradecendo porque o Senhor nos deixou uma cópia das Suas Escrituras em nossas mãos. Não há presente maior do que este, amado Pai. Obrigado pela bendita palavra que está em nossas mãos, pois ela nos corrige, nos orienta, nos consola, nos mostra os caminhos. E nessa noite, como já temos orado, abra para nós a Tua palavra, pois queremos o Teu falar no nosso coração. Nós clamamos que o Espírito Santo livremente venha passear em nós, entre nós, que Ele revele a palavra em nossos corações. É o que oramos, pedindo em nome do Teu Filho amado, aquele que deu a vida por nós na cruz, Jesus. Amém, Senhor. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, apenas um único versículo, apenas, nesse momento. Versículo 10. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus assim diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Até aqui. Permito-me dizer, então, apresentar para os meus irmãos qual é o encargo que eu tenho no meu coração para estar partilhando com os santos a partir desse encontro. O livro de 2 Pedro e o tempo do fim. Esse é o encargo geral que nós teremos a partir de hoje. Pelo menos uns 3 ou 4 reunir, se for necessário, para estarmos considerando essa carta. Amados irmãos, a partir de hoje, então, nós vamos, de fato, nos debruçar nesse livro, vamos verificar o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Inicialmente com 2 objetivos. O primeiro, mostrar que essa carta é relevante para nós, porque ela pode nos mostrar, primeiramente, um caminho para discernirmos o tempo no qual nós estamos inseridos, o tempo do fim. Em segundo lugar, nós devemos nos preparar para a volta do Senhor. Então, a relevância do estudo dessa carta, em especial a segunda carta, tem essas 2 direções inicialmente. Primeiro, podemos discernir o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Em segundo lugar, caminhos para sermos preparados para a volta do Senhor. Permito-me fazer uma observação inicial aqui para os meus irmãos. É impressionante, quando vocês colocam a segunda epístola de Pedro, que tem 61 versículos, ao lado do livro de Judas, que tem 1 capítulo e 25 versículos, é impressionante, vocês vão perceber que dos 25 versículos do livro de Judas, 15 versículos aparecem direta ou indiretamente citados na segunda epístola de Pedro. Para nós observarmos a proximidade, a similaridade dessas 2 cartas, tendo como um mesmo objetivo. Isso é extremamente importante para nós. E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma introdução nessa carta. Eu creio que será de grande ajuda para nós. Será de grande auxílio para nós, para o nosso estudo, conhecermos o contexto que esta carta foi escrita. Extremamente relevante para nós. Nós precisamos saber qual foi a data que ela foi escrita, quem escreveu essa carta, para quem ela foi endereçada e qual o tema, os temas principais que essa carta tem para nos apresentar. Então, para que nós possamos entrar de maneira mais em imersão nessa carta, precisamos conhecer um pouco desses contextos que vão nos ajudar a compreender o que Pedro realmente queria nos dizer quando ele escreveu essa carta. Dizer não só para aqueles a quem foram dirigidas essa carta, bem como a nós nesse tempo do fim. Então, extremamente importante. Então, permita-me algumas colocações que têm mais inicialmente um contexto de apresentação histórica, mas depois vamos entrar naquilo que queremos tratar com vocês nessa noite. Então, a carta ela foi escrita por Pedro.
Não vou entrar aqui em discussões daqueles historiadores que começam a levantar os seus questionamentos, que para nós não trará nenhuma edificação. O que é importante é entendermos que Pedro é o autor dessa carta. Uma data que é significativa para nós, quando ela foi escrita, possivelmente entre o ano 66 e o 67 da nossa era. Essa data é importante, depois vocês vão entender por quê. De onde ele escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta, ele escreveu de Roma. Se vocês voltem para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, que é o último capítulo da primeira epístola, no versículo 13, aí nós temos uma pista de onde Pedro não só escreveu a sua primeira carta, como também a sua segunda carta. Está escrito assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aqui aparece o nome Babilônia. Mas quando você estuda aqui a Babilônia, nos seus escritos mais profundos, vocês vão entender que a Babilônia, ela tem 3 direções específicas. Primeiramente, a Babilônia do rio Eufrates, que fala lá da região do Iraque. A segunda Babilônia da região do Nilo, que fala do lugar chamado Egito, mais a capital Cairo. E a Babilônia simbólica, que era Roma. Então, possivelmente, Pedro utiliza-se o nome Babilônia exatamente pelo momento em que ele está escrevendo essa carta, para que ele não pudesse, de certa forma, aí, ter uma identificação pessoal naquele momento em que ele escrevia essa carta. Então, basicamente, ele escreve essa carta lá da cidade de Roma. Importante para nós. Agora, e ele escreve essa carta um pouco antes do seu martírio. Depois nós vamos considerar isto também. Uma outra questão importante para nós considerarmos essa carta e entendermos o seu contexto. A quem esta carta ela é dirigida? Então, ela é dirigida, se nós pegarmos aqui, por exemplo, aqui no capítulo, se volta em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, nós vamos entender que Pedro está mencionando que ele está escrevendo pela segunda vez. 2 Pedro 3:1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Então aqui nós temos uma pista, um caminho para compreendermos que nessa segunda epístola ele está escrevendo para o mesmo grupo de pessoas que recebeu a primeira carta. Rapidamente, é apenas um passeio na Bíblia, volte para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vocês vão entender para quem Pedro escreveu tanto a primeira como a segunda carta. 1 Pedro 1, 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então aqui está para nós essas 5 províncias que ficavam na Ásia Menor. Israel está mais ao sul. Aqui nós temos a região da Turquia atual, que é mais ao norte, que era conhecida como Ásia Menor. E na parte norte da Ásia Menor, encontravam-se estas 5 províncias, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E é interessante que as cartas de Pedro são conhecidas como cartas universais ou cartas católicas, porque as cartas de Pedro não são direcionadas às igrejas específicas. Como nós temos Paulo escrevendo aos Colossenses, Paulo escrevendo aos irmãos em Filipos, escrevendo aos irmãos da região da Galácia. Mas aqui é uma carta universal porque nós estamos num contexto de dispersão. E vocês vão entender logo mais porque esses irmãos estão em dispersão, porque estão debaixo de uma grande perseguição. Então, vimos, o autor é Pedro. Anos 66, 67, possivelmente, aí, quando ele escreve essa carta, em Roma, antes do seu martírio, e dirigida a essas 5 províncias da Ásia Menor. Agora, uma pergunta importante: em que ocasião Pedro escreve essa carta? Durante uma dura perseguição que Nero estava desferindo contra os cristãos. Uma grande perseguição. Agora, uma pergunta relevante para este momento. Mas qual foi o motivo dessa perseguição
extremamente brutal que Nero levantou contra os cristãos. Aí nós precisamos voltar aproximadamente 2 ou 3 anos desse período da escrita dessa segunda carta, 66, 67, e vamos cair no ano 64. Exatamente no dia 18 de julho de 64. O que aconteceu em Roma? Nero, na sua loucura, o que ele fez? Ele queria construir uma nova Roma. E ele ordenou um incêndio em Roma. Roma tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes. E essa cidade de Roma, ela tinha um quadrado que tinha 14 bairros. Dos 14 bairros ou 14 regiões de Roma, 10 foram totalmente queimados. Dos 4 que restaram, 2 deles, basicamente, esses 2 eram habitados pelos cristãos. E todos estavam desconfiados de que Nero era o autor do incêndio. Para que ele levantasse, formasse um álibi para se esconder dessa acusação, ele mostrou claramente, então, que os cristãos que tiveram seus bairros não atingidos foram os responsáveis por colocar incêndio em Roma. Daí deflagrou-se uma das maiores e mais terríveis perseguições já conhecidas naquele tempo. É impressionante. Esse foi o álibi que Nero levantou para proteger da sua própria culpa. Muitos cristãos que eram levados a julgamento, e eles não negavam a sua fé, o que Nero ordenava que se fizesse com eles. Eles eram amarrados em peles de animais e lançados na arena para serem devorados pelas bestas feras. E isso com um auditório cheio de pessoas para se alegrar e se divertirem com toda aquela loucura. Outros cristãos que também não negavam a sua fé, o que eles faziam a mando de Nero? Esses cristãos, eles eram envoltos em piche, levantados em estacas, e, em especial, nos palácios, nos jardins dos palácios de Nero. Eles eram colocados ali como tochas vivas para iluminar o palácio de Nero. Havia um auditório chamado Mecenas, no qual, por muitos dias desse incêndio, que durou em torno de 1 semana, Nero subia no alto dessa torre chamada Mecenas, e lá com a sua lira, ele tangia, vestido de ator, ele tangia músicas, lembrando das vitórias que eles tiveram, em especial na destruição de Troia. Essa era a loucura de Nero. Esse foi o contexto no qual os cristãos desse período viviam. E foi exatamente num contexto assim que nasceu a primeira carta também, e alguns anos mais tarde, a segunda e última carta do apóstolo Pedro. Sem falar que muitos cristãos mesmo, foram crucificados. Foram crucificados. Houve um banho de sangue jamais visto em toda a história. Os cristãos se tornaram extremamente odiados por todos aqueles que faziam parte daquela sociedade. Então, um pouquinho do contexto nós temos no coração agora. Como que Pedro encontrava-se, como os cristãos encontravam-se nesse momento em que tanto a primeira como a segunda carta foram escritas. Só para vocês entenderem, a primeira carta, que possivelmente foi escrita exatamente nesse ano dessa barbárie, no ano 64, ela nasceu numa atmosfera de grande sofrimento e perseguição. Aí vocês vão se lembrar de textos que nós mesmos usamos, e diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Antes, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então aí você começa a entender o contexto que Pedro escreve aquela carta, encorajando aqueles irmãos que estavam debaixo de dura prova, dura perseguição. Eles foram deserdados, perderam todas as suas propriedades. E eles, para fugirem daquele centro de grande perseguição, muitos então de Roma foram para a Ásia Menor. Mas ali também a perseguição continuava. E Pedro então escreve para esses irmãos. Agora, apenas um parênteses aqui. Quando nós falamos de tribulação, irmãos, se nossa geração hoje aqui fosse
transportada, né, dentro de um túnel do tempo e fosse viver a realidade daqueles irmãos primitivos, irmãos, nós sucumbiríamos. Nós não teríamos a mínima condição. Que os nossos problemas hoje são problemas relacionais. São problemas, sabe, como diz certo irmão aqui sempre, nós somos a geração mimimi, não me toque, não me rele. Tudo machuca, tudo é um problema para nós. Agora, esses irmãos viveram problemas reais. Esses irmãos souberam, exatamente, nossos irmãos, o que significa ser perseguido. Então, quando nós lemos a primeira carta, nós estamos estudando num outro período, numa quarta-feira à tarde, na casa da Jane, nós estamos vendo esse contexto, na qual ela foi escrita. Então, debaixo de uma dura perseguição, de uma dura prova, em sofrimento, sem par. Então, quando você lê agora a primeira carta de Pedro, você vai entender quando ela foi escrita e qual era a realidade daqueles irmãos. Aí compare com a sua realidade, eu comparo com a minha. Então, passaram-se 2 ou 3 anos, caímos aí no ano 66, 67, então Pedro novamente escreve a segunda epístola. Aí ela tem um outro objetivo. Quando nós falamos da segunda carta de Pedro, devemos fazer uma comparação para entendermos. Se a primeira carta de Pedro foi escrita para exortar aqueles irmãos, para que não estranhassem o fogo ardente que vinha sobre eles, para que eles não estranhassem a perseguição brutal que estava acontecendo sobre eles, não estranhassem. É impressionante isso. Que eles deveriam se alegrar na medida em que eram co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Essa é a tônica maior do motivo pelo qual Pedro escreveu a sua primeira carta, para encorajar aqueles irmãos debaixo de grande sofrimento. Mas a segunda carta tem um outro propósito. Ela foi escrita, como eu disse, 2, 3 anos depois dessa primeira carta, com o objetivo maior de exortar os cristãos, primeiramente, do perigo dos falsos mestres, conforme nós vamos ver depois, os falsos mestres que estavam sorrateiramente entrando no meio do povo de Deus, trazendo todo tipo de perversidades doutrinárias. Isso é claramente visto no capítulo 2. Capítulo 3 também vai nos mostrar, mas nós vamos olhar depois com detalhes esses assuntos. O gnosticismo estava tomando conta, principalmente da Ásia Menor. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele fala sobre isso. Ele vai tratar sobre o problema do gnosticismo. E dentro do gnosticismo nós temos várias variantes. Uma delas é o docetismo, que doquel é aparência. Era inadmissível para estes que defendiam o gnosticismo, o próprio Deus encarnar, ou seja, tornar-se carne. Para eles, para esse pensamento, era impossível o divino unir-se à carne. Então, a matéria, a carne, sempre será necessariamente má. Então, para eles, a vinda de Jesus era uma aparência. Jesus não era um homem de carne e osso conforme nós cremos. Então, eram as grandes lutas que aconteciam no meio da igreja daquela época. E tanto Paulo e aqui no caso Pedro, eles enfrentavam esses falsos mestres. E a gente vai perceber que eles traziam dissimuladamente heresias destruidoras para dentro da igreja. Então começa assim, vem as heresias, vem as falsas doutrinas e na sequência vem a conduta errada. É assim. Vocês não conhecem irmãos hoje, na atualidade, que tem vamos dizer assim, ele atinge exponencialmente não só o Brasil, mas o mundo inteiro, pelo seu conhecimento. Irmãos que eram firmes da palavra, hoje se tornaram universalistas. Hoje estão dizendo assim, não, mas a Bíblia tem que ser reinterpretada dentro da luz, da cultura que nós vivemos hoje. Isso nós temos diante dos nossos olhos. São falsos mestres que entram dentro da igreja de maneira sorrateira. E isso tem implicações morais, sim. Conforme eu estava dizendo para vocês, quando nós comparamos 2 Pedro e Judas, nós vamos observar isso de modo muito claro lá. Que vai noticiar para nós aquilo que naquela época foi uma realidade, que está novamente sorregendo nesse tempo do fim. Nós estamos debaixo de uma bancarrota moral e espiritual. Cada vez mais.
Eu disse para vocês aqui, numa ocasião, falando de um outro assunto, que a nossa luta não é contra sangue e carne, dizendo para vocês que o maior problema da humanidade hoje chama-se pornografia. Isso não é Thomas falando. Isso são pessoas de uma área que conhecem, também não são, vamos dizer assim, irmãos, pastores que são sensacionalistas, não, são pesquisadores sérios, mostrando que a humanidade está completamente dominada pela pornografia. A moral acabou. Espiritualmente, então, há uma bancarrota também. Esse é o quadro que nós encontramos aqui quando Pedro enfrenta essa realidade. Ele fala assim: eles entrarão de maneira dissimulada e introduzirão em vocês destruidoras heresias e vão renegar o soberano nome do Senhor. É isso que acontece. Nós vamos ver com cuidado. Hoje é apenas uma introdução. Nosso objetivo tem uma outra direção ainda hoje para com vocês. Ele vai citar vários exemplos aqui, começando com o problema dos anjos que pecaram. Depois ele vai falar da época de Noé, vai falar da época de Sodoma e Gomorra, vai mostrar o que aconteceu lá. Exatamente, uma ruína moral e uma ruína espiritual. E nós, não tenhamos a menor dúvida, viveremos as reedições de tempos de Noé, tempos de Sodoma e tempos de Roma. Isso está sendo soerguido nesse tempo do fim. E nós, como povo de Deus, precisamos estar preparados para enfrentar essa situação e ver a orientação que nós teremos através de Pedro nessa carta. Então, essa segunda carta tem esse primeiro objetivo claro de exortar os cristãos do perigo dos falsos mestres que estão diante dos nossos olhos. Nós precisamos discernir com clareza e entender o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas Pedro também, nessa mesma carta, ele tem um outro objetivo de encorajar os irmãos a crescerem na graça, demonstrando uma vida prática de santidade. Isso nós vamos ver depois no capítulo 1. Nós vamos ver com clareza no capítulo 1. Lá está assim: visto como no seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ou seja, toda a graça que te é necessária para que você ande em santidade já foi dada a você. Não há desculpa. Nós temos que responder à graça. Então Pedro vai encorajar os irmãos, em especial aqui no primeiro capítulo, que eles devem viver uma vida de demonstração, uma vida clara, onde a doutrina que eu creio é exatamente a expressão da prática que eu vivo. Nós não podemos separar teologia de vida, nós não podemos separar doutrina de prática, nós não podemos separar a verdade da minha realidade, do andar. Nós devemos viver uma vida de ter presença fiel onde quer que possamos ir. Então Pedro vai nos ajudar a enxergar isto. Agora, sempre devemos nos lembrar o contexto em que nasceram essas duas cartas. Em especial, estamos em 2 Pedro. No caso da primeira, debaixo de uma perseguição brutal. E vem 2 Pedro para mostrar, vamos dizer assim, a necessidade deles estarem despertos, porque em meio àquela conjuntura, os falsos mestres se levantaram. Tanto é que, nós vamos falar daqui a pouco isso, eles começaram a questionar: mas cadê a vinda do Senhor? Ele prometeu que vinha, mas não veio. Não é assim? Isso é um dos pontos aqui. Cadê a vinda? Não tem. Desde que houve tempo, está tudo igual, não mudou nada. Cisca, vamos curtir a vida, essa era a ideia. Em Pedro, então, ele captou essa situação e lançou essa verdade para lá. Então veja a importância da segunda carta a Pedro. E nós devemos entendê-la exatamente dentro do contexto no qual ela nasceu. Qual era a mente de Pedro? O que ele tinha no coração quando ele escreveu essas cartas? Então isso deve ser trazido para nós no tempo do fim. Muito importante. Então, um outro objetivo que eu estou apontando para vocês é que ele estava encorajando aqueles irmãos a crescerem na graça. Crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, demonstrar uma vida prática de santidade. Nesse mesmo capítulo 1, ele vai falar uma outra situação extremamente importante para nós, ele vai falar que as Escrituras são inspiradas por Deus, foi soprada pelo Espírito Santo. Aqui nós temos uma arma na mão.
E nós temos que utilizar dessa arma. Nós devemos nos alimentar dessa verdade. O que vai nos proteger, o que vai nos segurar diante de toda a avalanche que está acontecendo nesses dias, é o conhecimento da verdade de Deus. Então veja como Pedro ele tem um objetivo muito claro quando ele expõe a sua carta. Depois nós vamos ver os textos. Hoje é uma abertura em linhas gerais, introdutória para os irmãos. Tá? São 61 versículos, os irmãos têm a tarefa de ler essa carta em casa, várias vezes, para que essa carta salte e venha no coração de vocês, e nós possamos entender o que nós estaremos falando juntos aqui. Então, Pedro vai falar da inerrância da palavra de Deus. Hoje se questiona tudo. Hoje nós vivemos, conforme vocês têm ouvido muitas vezes ser falado aqui, nós vivemos num tempo de pós-modernidade, pós-verdade, uma era pós-cristã. Hoje tudo é questionável, tudo é questionado. Por isso que a reedição daqueles tempos pagãos será uma realidade. Porque dentro da Roma antiga era um relativismo louco. A pedofilia não era só permitida, era orientada. O que nós estamos vendo hoje na sociedade? Não é a busca de novamente trazer essa situação como se fosse apenas algo de opção e não algo que é uma maldição? Essa é a sociedade que nós vivemos. Então, aqui a gente detecta tudo isso nas Escrituras Sagradas. Então, Pedro vai falar que a palavra de Deus é a verdade. Ela é a imutável verdade de Deus. A verdade de Deus é absoluta, ela é inegociável. A Bíblia diz assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não, que passar disso é de procedência maligna. Não tem aquela ideia, o que eu acho é uma coisa, o que você acha é uma coisa, então vamos os dois ter uma verdade pessoal. Não, só existe uma única verdade. E nós não podemos negociar essa verdade. E Pedro também irá falar como nenhum outro apóstolo falou sobre o fim dos tempos, sobre o fim desse mundo. Esse é o nosso texto básico, eu coloquei como geral para vocês, né? Lá diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Só Mateus 24 é colocado aqui. Paulo não tratou de maneira tão forte, tão vívida essa realidade. Aqui está o que irá acontecer. E por que Pedro está dizendo isso? Pega 2 Pedro, por favor, só vocês colocarem os olhos, capítulo 3, versículo 4. Olha o que aqueles falsos mestres estavam introduzindo no meio daqueles irmãos. 2 Pedro 3, verso 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Lembra? Estão vendo aqui a dúvida? Estão vendo aqui o problema que estava acontecendo? Eles estavam lançando sementes no coração daqueles irmãos, aqueles falsos mestres. Aí Pedro, então, ele vai mostrar várias coisas que nós vamos ver com detalhes depois. Aí ele chega nesse ponto aqui. Pedro vai falar para nós que as colunas desse universo serão abaladas, que todas as galáxias serão atingidas, os céus passarão, o fogo irá derreter tudo que o homem fez, tudo que ele construiu. Isso que está escrito aqui. Então Paulo fala assim: a palavra vai se cumprir. E é interessante que aparece uma expressão bem no início do verso 10, como ladrão virá o dia do Senhor. Irmãos, o ladrão só vai apanhar de surpresa. Não é aquele que está atento e vigilante. Não tem aquela ideia que Jesus virá como ladrão e vai recolher, sabe, como se fosse na casa e buscar aquilo que é mais precioso e sair sorrateiramente, como se o precioso fosse a igreja. O ladrão, todas as vezes, são 5, 6 vezes que vocês vão ter textos mostrando essa realidade, que aparece aqui, é sempre negativamente falando. O ladrão, ele vai apanhar de surpresa quem? Aqueles que não estão despreparados. É o ímpio. Virá como ladrão. Para a igreja, não. Para a igreja, não. Mas isso é assunto para depois. Então Pedro vai defender claramente para nós aqui: não, a palavra de Deus é a verdade, ela é imutável. Ele vai falar assim: olha, para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia.
O Senhor não está preocupado com o tempo. O Kairos de Deus é diferente do Logos do homem. A questão é que essa demora da vinda do Senhor é a sua longanimidade, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mostra-se a graça, mostra-se a misericórdia do Senhor. Então, quando nós olhamos o capítulo 3 de 2 Pedro, aqui, ele está mostrando exatamente essa realidade. E ele não só mostra esse contexto que está reservado para o tempo do fim, mas ele vai mostrar para nós também de que maneira nós deveríamos estar vivendo, procedendo. Aí ele vai falar de modo claro, conforme nós vamos ver, nós devemos viver em santidade. Nós devemos viver de modo separados desse mundo. Devemos viver em justiça, em retidão. Se estas coisas estão descritas dessa forma, de que maneira vocês devem viver então? Então, imaginem só vocês e eu também, dentro daquele contexto que aqueles irmãos estavam vivendo, recebendo essa carta, essas informações, debaixo da espada na garganta. Eles não tinham para onde ir. Mas aqueles irmãos estavam sendo encorajados a ficar firme no Senhor, a ficar firme na palavra, a confiar que as palavras do Senhor vai se concretizar. Mas junto com isso, eles deveriam viver uma vida de santidade. Então vejam só a relevância de estudarmos essa carta. Extremamente importante. Então, Pedro vai, em linhas gerais, vai nos ajudar a ter o cuidado, a cautela de observarmos que os falsos mestres estão por aí. Pedro vai nos ajudar, nos orientar a como viver uma vida de piedade, uma vida prática. Pedro vai nos ajudar a enxergar que as Escrituras se tornam o fundamento para a nossa existência. E Pedro vai nos ajudar de que as profecias se cumprirão. É dessa forma que essa carta ajuda a cada um de nós. Não é importante conhecermos o contexto? Extremamente importante. Só para que a gente finalize aqui. Então, nós temos um contexto aqui de 2 Pedro, bem próximo de 2 Timóteo. Paulo foi morto, decapitado a mando de Nero também. Possivelmente Pedro, logo na sequência, a mando de Nero, ele foi enviado para a crucificação. Já que você quer morrer crucificado como teu Senhor, então você vai morrer crucificado, mas de ponta cabeça. Diz assim a história. Não está relatado na Bíblia. Paulo foi decapitado porque ele era romano, e como romano ele tinha um privilégio de ter uma morte mais rápida, uma morte mais digna. Pedro, que não era um cidadão romano, então ele foi encaminhado a morrer como tantos outros. Era a crucificação. Milhares de cristãos morreram. Mas Pedro não se viu, como diz a história, digno de ser morto igual ao seu Senhor. Se vocês vão me crucificar, o façam, mas eu quero morrer de ponta cabeça. Essa foi a realidade. Esse foi o fim do grande apóstolo Pedro. Então aqui está, diante de nós, em linhas gerais, o que essa carta vai nos apresentar quando estivermos estudando juntos, com a graça de Deus. Então hoje, o que eu gostaria de, no tempo que nós temos juntos, de apresentar para vocês. Primeiramente é saber quem é esse personagem chamado Pedro. Nós precisamos entender um pouco do coração de Pedro. Quem é esse Pedro? Quem é esse Pedro? No que Deus o tornou. E será de grande edificação para nós tocarmos a vida desse servo, que foi completamente transformado pelo amor de Deus. Então o objetivo hoje, até o tempo que nós temos juntos aqui, é caminharmos juntos nas Escrituras Sagradas para conhecermos quem é esse Pedro que escreveu estas duas cartas, para que nós compreendamos um pouco a respeito da sua vida. Ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 15, vai nos mostrar que Pedro tinha plena consciência daquilo que estava reservado para ele. Então, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 15. Diz assim: também considero justo
enquanto estou nesse tabernáculo, falando do seu corpo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, Pedro tinha a plena consciência de que ele estava aqui numa situação, ele já sabia que seria entregue para a morte. Como Jesus havia revelado para ele. Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, você tem a resposta dessa revelação. Capítulo 21 de João, versículos 18 e 19, tem ali aquela fala final de Jesus com Pedro, a respeito da sua morte. Ok? Depois nós vamos ver isso com detalhes. Mas quem é este homem chamado Pedro? Quem é este homem? Sabemos que ele é filho de João, ele tinha um irmão chamado André, era casado também. Eu só vou dizer os textos para vocês vão olhar depois, caso assim desejam. Né? João capítulo 1, versos 40 a 42, fala-nos que ele era filho de João, que ele era irmão de André. Marcos capítulo 1, versículo 30, fala-nos que ele era casado. Tá? Não vou entrar nesses detalhes que para nós, nesse momento, não seriam necessários. Tá? Agora, esse homem chamado Pedro, nós bem sabemos que ele tinha um temperamento especial. Ele tinha um temperamento intempestivo, um temperamento turbulento, um temperamento reativo. E como dizia-se antigamente, né, naqueles pensamentos da psicologia, quando se dividia os temperamentos naquelas linhas, né, fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Então, mas parece-me que hoje não se pensa mais dessa forma. Mas quando nós olhamos dentro desse quadrante, dessa maneira de entender, Pedro ele é classificado como sanguíneo. Então, quero dizer para vocês aqui que todos nós ou temos um ou dois corações de Pedro dentro do nosso peito batendo. Não tem ninguém que escapa. Um coraçãozinho maior, dois coraçõezinhos. Somos assim. Temos, não é verdade? Temos o coração de Pedro batendo aqui, ó. Então, essa é a realidade. Somos intempestivos muitas vezes, turbulentos, reativos. Essa é a realidade. Então, nós precisamos verificar alguns contrastes na vida de Pedro para entendermos como que ele era. Como ele saía de uma realidade do alto e caía no buraco logo imediatamente. Vocês se lembram daquela ocasião inicial? Não precisam abrir, outros vocês vão abrir, esse não precisa. Mateus 18, verso 21 e 22, quando ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes meu irmão, André, irá pecar contra mim que eu devo perdoar? E Pedro já foi na frente. Até 7? A lei mandava 3. Pedro fez os cálculos, vou dobrar e jogar mais uma. O Senhor vai falar assim: fechado, Pedro. Aí Jesus falou assim: não, Pedro, não é até 7, é até 70 vezes 7. Aí Pedro, se ele pegou a maquininha rapidinho para calcular, foi 490. Mas se eu dividir isso durante o dia, e pelas horas e pelo minuto, eu vou ter que perdoar o meu irmão a cada 3 minutos da mesma ofensa. Ou seja, é um perdão que não tem fim, é um perdão eterno. Então Pedro, ele buscou justificativo. Percebam a maneira como ele agia nessa situação. Assim é Pedro. Agora vamos pegar alguns textos, não muitos, para conhecer um pouquinho como que Pedro oscilava de uma realidade das alturas e do seu afundar. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Inicialmente 27 a 29. Aí vocês já vão entender qual é o cenário aqui. Quando Jesus ele anda por sobre as águas, né, sobre o mar. E vamos ver. Mateus 14, 27 a 29. Diz assim. Lembre-se, Jesus está se aproximando. Eles clamaram quando viram ele andando pelas águas. É um fantasma! E eles gritaram. Mas 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Foi João que respondeu? Foi André? Foi Tiago? Não. Respondeu-lhe Pedro:
se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí, os versos seguintes. Vejam só como Pedro agiu. 30 e 31. Eu estou ainda no versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo sobre o barco, andou por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. Aqui está Pedro. Aqui está Pedro. E é interessante que, imediatamente, quando ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo, veja a reação dele. Veja o temperamento intempestivo dele. Aí Jesus falou assim, vem. Então, aquelas águas, elas foram soldadas por 3 letras, vem. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre o vem. Ele pisou no vem de Jesus. Ele pisou no vem e foi em direção a Jesus. Foi o vem, foi a palavra que sustentou Pedro sobre aquelas águas. Mas o que aconteceu? Pedro, que estava tão impetuoso em decidir andar no vem, verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou, Senhor, salva-me. Então, Pedro era um homem que oscilava da fé absoluta para a dúvida, rapidamente, para o medo. Não somos assim? Ele oscilou de um posicionamento de fé que o fez andar sobre o vem, sobre as águas, para aquela dúvida, porque os seus olhos foram tirados de Jesus. É assim com a sua e com a minha vida. Quando nós tiramos os olhos da palavra do Senhor, do vem do Senhor, da sua verdade, e vamos olhar para os movimentos que estão à nossa volta, nós vamos afundar. Mas aqui o detalhe, além desse ensino que a gente pega para a nossa experiência, é a experiência de Pedro. Vejam como ele era rápido de decidir. Assim é Pedro. Ele era rápido. Mas ao mesmo tempo que ele tinha essa posição de fé robusta, ele, pelo medo, abaixava rapidamente para uma dúvida. Capítulo 16, do versículo 15 a 16 inicialmente, é Mateus. Capítulo 16, versos 15 e 16. Aqui, Jesus, ele está ali na região de Cesareia de Filipos, ali na região do Jordão, nas nascentes do Jordão. Ele está fazendo uma pergunta aos seus discípulos, quem dizem por aí que o Filho do Homem é? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, é um Jeremias. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí, versículos 15 e 16. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está. Imediatamente foi Pedro quem disse, ele perguntou para todos, mas Pedro teve a sua iniciativa e falou. Mas, poucos versos à frente, nós temos um outro contexto muito próximo, e vejamos aqui a atitude de Pedro, esse mesmo que nós estamos considerando aqui. Nós vamos pegar versos 22 e 23. Antes disso, Jesus começou a mostrar que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e lá ele sofreria muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, seria morto, eu estou no verso 21, e depois se ressuscitaria o 3º dia. Quando Pedro ouviu morto, essa palavra subiu no coração dele. Então, verso 22 e 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que coisa impressionante. Aqui mostra-nos um Pedro, que ao mesmo tempo que o Senhor realmente atribuiu a revelação que ele teve ao Todo-Poderoso Senhor, não foi carne e sangue quem mostrou para você, foi meu Pai que está nos céus. Ele que tinha um coração totalmente aberto para o Senhor, ele também era dominado por suas emoções. O que é um Pedro? É alguém que é governado por suas emoções. Porque quando Jesus disse, olha, convém que eu vá, que sofra muitas coisas dos anciãos e por fim seja morto, Pedro, que era o mais velho, deve ter abraçado Jesus. Jesus, vem cá, vamos conversar um pouco. Isso de modo algum te acontecerá. Isso não.
Parece-nos palavras boas. Alguém que vai sofrer, você vai dar uma palavra de consolo. Mas Pedro ali, estas emoções navegaram no coração de Pedro, provinda de Satanás. Tanto é que Jesus não repreende Pedro, repreende Satanás, que navegou nas emoções instáveis de Pedro. As nossas emoções instáveis se tornam plataforma de ação do inimigo. Não tem a menor dúvida disso. Nos tornamos presas fáceis do inimigo. Então aqui está Pedro. Estamos conhecendo um pouquinho quem é este Pedro. Era alguém que oscilava da fé para a dúvida, alguém que era governado por suas próprias emoções. Agora, bem pertinho, capítulo 17, logo na sequência dos fatos, então tem aqui chamado a transfiguração do Senhor, 17 versos 1 e 2. Mateus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha que impressionante. Aqui esse é o primeiro cenário. Agora vamos ver imediatamente, na sequência, o que acontece, do versículo 3 a 5. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, falando com Jesus. Então disse Pedro a Jesus, quem foi dizer? Foi Pedro. Senhor, é bom que estarmos aqui, e se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, a ideia aqui que Pedro estava querendo falar mais algumas coisinhas, mas houve uma interrupção, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui nós percebemos Pedro extremamente precipitado e falando pelo impulso. Quando ele viu aquela cena maravilhosa da transfiguração de Cristo, e depois quando veio Moisés e Elias, na figura dos profetas, da figura daqueles que eram os sacerdotes, então, o que Pedro fez? Ele viu Jesus, ele viu Moisés, ele viu Elias. Ele colocou tudo num nível e falou assim, vamos construir 3 tendas, uma será tua, uma para Moisés, outra para Elias. Ou seja, nós temos um time imbatível. Agora Jesus mais Moisés e Elias é um time. Então Pedro ele está agindo no seu coração de maneira precipitada, falando por impulso. Tanto é que no verso 5 falava ele ainda, ou seja, aí veio uma nuvem luminosa, os envolveu, e dessa nuvem luminosa uma voz que dizia, este é meu filho amado. Ou seja, é como essa voz sobrepusesse ao que Pedro ainda estava falando. Porque Pedro, na sua precipitação, estava dizendo coisas que não era para ser dita. Aí desaparecem Moisés e Elias, e este é o meu filho, a ele eu vi. Ou seja, tanto Moisés como Elias, tudo o que fizeram, lançaram um farol sobre o meu filho. Sobre o meu filho. Esse é o ponto. Mas aqui nós estamos considerando também, junto com essas colocações, que Pedro era um homem extremamente precipitado. E por fim, vamos ver mais uma passagem, que é aquela, vamos dizer assim, aquela passagem que nós todos conhecemos, mas precisamos passar por ela novamente. Mateus capítulo 26, é exatamente aqui que nós conhecemos, de maneira mais clara, quem é este homem chamado Pedro. Mateus 26, do versículo 33 ao 35. Nos versos precedentes, Jesus está falando para os seus discípulos que naquela noite todos se escandalizariam nele. Todos se escandalizariam nele. Ele vai até citar um texto, já porque está escrito, ferireis o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele vai até falar, olha, depois da minha ressurreição, eu vou encontrar vocês lá na Galileia. Mas Pedro, rapidamente, versículo 33, agora juntos, ainda que venha a ser um tropeço para todos, veja como que Pedro se coloca num nível maior sempre, para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhes Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Estão entendendo quem é Pedro?
esse homem que tinha, e ele falou com muita sinceridade, mas fundamentado unicamente nele mesmo, na sua carne, na sua força, no seu braço. Olha que veemência, ainda que venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Jesus ainda mostrou, olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa em verdade, que nessa noite o galo não vai cantar sem que você me negue 3 vezes. Aí Pedro foi mais forte com Jesus, ainda que seja necessário morrer contigo, eu não vou te negar. Aí os outros entraram junto com Pedro, nós também não. Estamos nessa, ninguém vai te negar não. Então esse é o primeiro cenário. Percebam como que ele agiu aqui. Esse é Pedro que nós estamos estudando. Esse é Pedro, o autor daquelas 2 cartas. Esse é o Pedro que no final da sua vida disse assim, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Se vocês vão me crucificar, o façam, mas eu quero ser crucificado de ponta cabeça. Agora, na sequência, tem várias situações interessantes, mas vamos diretamente para aquela que é a pontual. Capítulo 26, onde nós estamos, porque anteriormente Jesus ele vai para o jardim de Getsêmani, ele vai ser preso, Jesus vai ser levado para a casa de Caifás, lá Pedro vai estar nesse pátio assistindo todos os acontecimentos, e nesse pátio, então vai acontecer exatamente esse episódio que nós vamos ler. Versículos, estamos no capítulo 26, 69 a 74. Veja Pedro. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou, diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo dali foi para o alpendre. E foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço tal homem. E imediatamente o galo cantou. A palavra praguejar aqui é amaldiçoar, é lançar maldição. Não é só uma negativa, eu não conheço o tal homem como ele fez anteriormente. Ele está praguejando, ele está amaldiçoando Jesus. Esse é Pedro. Aquele mesmo que, há poucas horas anteriormente aqui, ele disse assim, eu estou disposto a morrer por ti. Precisou 2 criadas e uma fala. Conforme vimos, Pedro, então, está ali no pátio, naquele cenário de Caifás, ele está sendo interrogado mais adiante. Quando ele é descoberto pela primeira vez, ele se levanta dali, se dirige para um outro lugar, um alpendre. Novamente uma criada fala assim, não, mas ele é um deles, estava com Jesus o Nazareno. Aí os outros chegam próximas ali e falam, não, sim, o teu modo de falar te denuncia. Foi quando Pedro começou, já na terceira vez, a praguejar. Gente, praguejar é algo sério. Jogar praga, eu não conheço o tal homem. Coloque-se no lugar de Pedro. E a Bíblia fala, não conheço o tal homem, e imediatamente o galo cantou. Agora eu preciso que vocês vão para Lucas capítulo 22, porque aqui nós temos uma das cenas mais impressionantes das Escrituras Sagradas. Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. É o mesmo quadro com, vamos dizer assim, um acréscimo do Espírito Santo nessa linda verdade que está aqui. É o mesmo cenário. Pedro está ali nas suas negativas, mas aqui tem algo maravilhoso. 61 e 62, Lucas 22. Então, só o verso 60 para vocês pegarem o contexto. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele a falar, o galo cantou. Isso é a terceira vez. Verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor que lhe dissera, hoje, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Se coloque no lugar de Pedro. É interessante esse registro aqui da troca de olhar de Pedro com Jesus. Gente, se coloque no lugar de Pedro. Aquele Pedro que andou com Jesus, que pelas mãos de Pedro, com
ajuda do Espírito, ele fez milagres. Aquele que prometeu que iria até a morte, se fosse necessário, mas jamais o negaria, nessa condição agora. Aí a Bíblia fala, ele chorou amargamente. Gente, acabou para Pedro. O que você faria nessa? O que eu faria? Acabou. Eu não quero mais. É impossível andar mais com Jesus. É impossível. Eu desisto de Jesus. Esta é a realidade. E é impressionante esse fixar dos olhos. Gente, aqui está a fixação de olhos mais lindas e doces e amorosas que nós temos registrado. Benditos serão os teus olhos quando vocês cruzarem os seus olhos com os do Senhor. Saiba que Ele nunca vai lançar impetração com você, nunca vai lançar nenhum tipo de juízo em você. Aqueles olhos foram olhos de amor. Foram olhos de profundo amor. Então, o que nós estamos vendo? Quem é Pedro? O Pedro que escreveu aquelas cartas a carta que nós vamos considerar. Esse é Pedro. Um Pedro que já tinha nascido de novo. Um Pedro que já tinha uma experiência com o Senhor. Mas um Pedro que precisava ser trabalhado pelo Senhor. Um Pedro que precisava ser, vamos dizer assim, desmascarado de si mesmo. Ele precisava sair dele mesmo. Pedro confiava demais nele mesmo. Agora, como que aconteceu a restauração desse homem chamado Pedro? Porque aqui, quando ele sai e chora amargamente, ele perde todos os cenários sequentes. Ele não vai estar presente em mais absolutamente nada. Jesus vai ser espancado, Jesus vai ser cuspido, Jesus vai ser manietado, Pedro não vai estar presente. Jesus vai ser levado diante de Pilatos, Pedro não vai estar ali. Jesus vai ser levado para o Calvário, vai ser crucificado às 9 horas da manhã, Pedro não vai estar lá. Jesus, ele vai entregar o seu espírito às 3 horas da tarde, Pedro não estava lá. Vão tirar o corpo de Jesus do madeiro e vão levar para a sepultura. Pedro não está lá. Onde está Pedro? Pedro possivelmente está escondido, oculto numa casa, cheio de medo, de pavor, de dúvidas. Não sabemos o que aconteceu com Pedro. Como que esse homem poderia ser restaurado? Essa é a questão. Aí só tem, como que a palavra de Deus é maravilhosa. Pegue o livro de Marcos, Marcos capítulo 16. Só aqui tem esse registro. Só aqui. Os outros evangelhos não registram. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1, nós temos o registro da ressurreição de Jesus. Então, aquelas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram perfumes e foram lá para o lugar onde Jesus estava sepultado, para o lugar do túmulo. Chegaram muito cedinho lá e conversaram entre elas, mas quem é que vai tirar aquela pedra tão pesada para nós? E quando chegaram, viram que a pedra não estava mais lá. Estou no versículo 4, olhando para ele, porque era muito grande. Entraram então no túmulo, versículo 5, e viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E ficaram surpreendidas, atemorizadas. Então ele vai perguntar, verso 6, não vos atemorizeis, vocês buscam Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, veja o lugar onde estava posto. Aqui está, o primeiro cenário que aquelas mulheres contemplam. Agora o versículo 7 é para pegar. Mas ide, essa é a recomendação daquele anjo, daquele varão de branco, amando do próprio Senhor Jesus, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós na Galiléia, e lá o vereis. Ele vos diz, por que está esse registro aqui? Que possivelmente a carta de Marcos é a carta de Pedro, e Marcos é o amanuense. Então Pedro fez a questão de dizer aqui, olha, isso foi dito, está registrado, coloque aqui, e a Pedro. Como que o Senhor é maravilhoso. Imagina aquelas mulheres voltando, correndo, lá para encontrar os discípulos. Imagine lá, um grupo de discípulos aqui, uns metros mais distantes, Pedro numa pedra sozinho, solitário. E elas vindo, gritando, olha, ele ressuscitou, o túmulo está vazio.
E ele mandou que vocês fossem para Galileia, lá ele vai encontrar vocês. Pedro, ele citou o nome, o seu nome, é para você ir também. Se coloque no lugar de Pedro. Que amor é este, gente? Que Senhor é este que nós temos? Que Senhor é este? Da onde eles estavam até a Galileia, em torno de 100 e poucos quilômetros. Para quem vai a pé, possivelmente, era um chão legal. Imaginem só todo esse trajeto. Para Pedro tudo tinha encerrado, mas aí surgiu uma lâmpada, uma luz de esperança. Ele quer me ver. Acho que ele vai acabar comigo. Ele vai me chamar para o canto e vai falar assim: ei, Pedro! Vamos para João capítulo 21, para vermos o final dessa história tão linda, tão emocionante. No capítulo 21 nós estamos no quadro da ressurreição de Jesus. No capítulo 21 nós já temos os discípulos na região da Galileia para encontrar com Jesus. Mas eles chegaram lá, sabe o que aconteceu? Eles não encontraram Jesus. Não encontraram Jesus. Veja o versículo 3. João 21. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite, nada apanharam. Pedro, Jesus não apareceu não. Acabou para mim, é o fim. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou pescar. Essa é a minha profissão. Ele que era líder, despertou nos outros: nós também vamos. Entraram no barco e afastaram lá um trecho, 100, 200 metros aí na praia. Passaram a noite, nem escou minhoca, nem beliscou. Aí, madrugadinha vindo, já a noite ponte, aí de repente alguém andando pela praia. Aí, estamos no capítulo 21, versículo 5. Perguntou-lhe Jesus: filhinhos, tens aí alguma coisa para comer? Responderam: não. Então disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: eu acho que é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a veste, porque estava despido, lançou-se no mar. Aí isso é o Pedro. Mas aqui tem uma cena maravilhosa que vocês já ouviram, todo esse contexto lindo. Quando eles estão a 100 metros, não era possível ter um contato visual adequado para você reconhecer. E essa palavra filhos que aparece aqui é paidion, filhinhos. Então, quando Jesus está andando e ele vê os barcos, ele vai lá: covardes, desertores. Não foi assim, né? É filhinhos, tendes algo aí para comer? Não. Aí o rei do universo, o criador de todas as coisas, o que criou as bilhões de galáxias, falou para 153 grandes peixes: vão pescar a rede daquela moçada lá, que eles vão jogar lá do lado direito. Pesquem a rede deles. Não foi a rede que pescou os peixes, foram os peixes que pescaram a rede. E eles não conseguiram puxar a rede para o barco, e tão grande que eram os peixes. Aí entra o cenário seguinte: eles saltam da terra e eles encontraram, versículo 9, encontraram ali um braseiro, algumas brasas. E essa palavra brasas e braseiros que aparece aqui só tem uma outra citação. É o capítulo 18, versículo 18. Que é aquele cenário que Pedro estava lá, naquele lugar que era o pátio do sumo sacerdote Caifás. Lá tinha braseiro e ele estava se aquentando. Braseiro lá, braseiro aqui. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Aí vem o quê? Vem o diálogo maravilhoso. A partir do versículo 15 e 17, nós temos a restauração plena de Pedro. Depois de ele terem comido, perguntou Jesus: Simão Pedro. Perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta meus cordeiros. É óbvio que na língua materna, língua grega, nós temos a riqueza dos detalhes. Porque a palavra amor para nós, amor. No grego você tem pelo menos 4. Amor storgei, amor filéu, amor epitomia, os amor eros, você tem, e o amor ágape.
São 5 pelo menos. Então Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Ou seja, esse amor ágape que Jesus apresenta aqui, você está disposto a dar a sua vida por mim? O teu amor é um amor sacrificial, porque Pedro tinha dito: eu estou disposto a morrer. É como se Jesus perguntasse: você quer dar a sua vida por mim? Pedro respondeu: tu sabes que eu te amo. Ou seja, ele respondeu com outro verbo, filéu: o senhor sabe que eu gosto de ti, eu tenho uma amizade contigo. Jesus pergunta pela segunda vez, usando as mesmas colocações: você está disposto a dar a sua vida por mim? Pedro fala assim: eu tenho uma amizade por ti. Na terceira vez, quando Jesus vai perguntar, Pedro se entristece. Por quê? Porque Jesus não usa mais o verbo ágape. Ele usa o mesmo verbo que Pedro disse. É como se Jesus dissesse assim: Pedro, você tem uma amizade por mim? Você gosta de mim? É como se Jesus abaixasse, fosse lá no amor de Pedro. Você gosta de mim? Pedro falou assim: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu apenas gosto de você. Sabe o que Jesus fez? Vai, Pedro, alimenta os meus cordeirinhos. Aqui está a cura de Pedro. Pedro não precisava viver algo que ele não podia. Pedro tinha que ser real naquela realidade que ele experimentava. É o amor filéu. Jesus desce a ter o amor. Nós não precisamos ser o que nós não somos. Então, Pedro aprendeu a lição. É a partir daí, então, que Jesus vai mostrar, versículos 18 e 19, aquilo que nós lemos lá em 2 Pedro. Em verdade vos digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outros te cingirá e te levará onde não queres. Verso 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois disso, acrescentou: segue-me. Aqui está aquela palavra que Pedro disse lá: como o Senhor me havia dito, estou pronto a deixar o meu tabernáculo. Aqui está. Então, o que nós fizemos hoje? Conhecemos um pouquinho esse Pedro. Conhecemos um pouquinho de nós mesmos. Que todos nós temos aí, batendo em nosso peito, esse coraçãozinho às vezes agitado, impossível, irrequieto. Mas uma coisa que você e eu devemos entender: Jesus jamais desiste. Pedro foi conquistado completamente pelo amor de Cristo. Ele te ama de tal forma que pela eternidade ele carregará as marcas da cruz em suas mãos. Esse é o Pedro, que foi plenamente transformado. É isso que o Senhor deseja fazer com você e comigo. Então, uma vez dito isto, para nós concluirmos nessa noite, quando nós estivermos estudando a carta, então nós sabemos quem é o autor, conhecemos um pouquinho quem era Pedro, no que ele foi transformado. Vamos ver aqueles contextos todos que nós apresentamos aqui, olhando os capítulos, e vamos considerar todas aquelas verdades. Aí nós vamos entender o que significa estudar 2 Pedro, olhando na perspectiva do tempo do fim. Vai nos ajudar profundamente. Então, o que eu quero encorajar os meus irmãos nesse tempo agora final, a que vocês leiam esses 61 versículos. Leiam a segunda carta de Pedro, entendendo todo esse contexto que vocês ouviram hoje, com outros detalhes que serão acrescentados depois. E nós vamos estar preparados para andar aí por alguns poucos domingos em cima dessa carta e vamos ser edificados e ajudados. Que Deus abençoe ricamente. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti, porque toda a Tua palavra é inspirada. A Tua palavra é uma palavra soprada pelo Espírito Santo. É uma palavra inerrante. O que nós desejamos, amado Senhor, que essa palavra venha ao encontro do nosso coração, mas também venha de encontro ao nosso coração para nos exortar, para realmente alinhar a nossa jornada com a sua jornada. Vivemos em tempos tão difíceis, mas assim como aqueles irmãos, nossos irmãos do passado, realmente padeceram lutas, mas foram encorajados pela Tua palavra, foram encorajados a viver de modo santo. Assim nós desejamos nesse tempo do fim, Senhor. Prepara o nosso coração também, Senhor, para vivermos de tal forma como eles foram orientados a viver. Senhor, o Senhor voltará a essa terra.
O Senhor irá buscar os seus. Prepara-nos, Senhor. Sabemos que o Senhor guarda os seus debaixo do teu poderoso nome. Guarda os nossos irmãos, guarda a tua igreja ao longo dessa semana. Que mais do caráter de Cristo seja formado em nós. Que Ele cresça e nós diminuamos. Abençoa o teu povo, abençoa as famílias, abençoa os filhos de todos os nossos irmãos, onde eles estiverem nesse momento, que eles sejam atingidos por uma flecha da graça e possam receber do teu amor, da tua verdade, Senhor. Guarda a nossa família, guarda o seu povo, ajuda-nos, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Deus abençoe vocês, uma semana protegida na graça do Senhor.